Hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja que é santa. Nós estamos vendo aí os atributos da igreja. A gente já viu a igreja una e agora nós vamos meditar sobre a igreja que é santa. E nós vamos partir do catecismo da igreja, mais propriamente dito, do documento do Concílio Vaticano II, que se chama Lumen Gentium. Vamos ver o que ele nos diz. A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é proclamado o único santo com o Pai e o Espírito Santo, amou a igreja como sua esposa, entregou-se por ela para a santificar, uniu-a a si mesmo como seu corpo e cumulou com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Eis aí a igreja. E aí, Jesus, que identificou a igreja com seu corpo, enviou o Espírito Santo sobre ela, para que o Espírito Santo trouxesse todas as graças, todas as bênçãos necessárias para que essa igreja crescesse, para que essa igreja se fortalecesse cada vez mais. Então, a igreja é santa justamente por isso. A gente precisa se atentar aqui no começo do que diz a Lumen Gentium, que ela fala da necessidade de, aos olhos da fé. Isso aqui é muito importante, porque se nós olhamos a igreja e não olhamos a igreja a partir de um olhar de fé, nós não compreenderemos o que é a igreja. Por exemplo, há pessoas que fazem aí estudos da religião comparada e vão estudar a igreja como um fenômeno humano, né? Como uma série de pessoas que estão ali juntas e reunidas ali, que comungam da mesma fé, que comungam da mesma crença. E muitas pessoas vão parar aí. E a igreja não é isso. Se nós não olhamos a igreja com um olhar de fé, nós não entendemos o que de fato é a igreja. Então, por isso é importante a gente sempre estar atento e olhar a igreja com um olhar de fé, para que a gente compreenda o que realmente é. Se você acha que a igreja ela é simplesmente uma reunião de pessoas que faz parte do mesmo credo, aí você está enxergando a igreja simplesmente como uma instituição humana. E você não está descobrindo, não está entendendo o que é a igreja. Somente olhando a igreja com um olhar de fé, eu vou saber e vou compreender o que de fato é a igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que é a continuação de nosso Senhor. Eis aqui onde reside de fato a santidade da igreja. São Tomás de Aquino, ele dizia que a igreja é santa porque nela habita a Santíssima Trindade. Existe até uma comparação, né, entre o povo de Deus do Antigo Testamento com a igreja. O povo de Deus do Antigo Testamento, Deus estava ali de maneira simbólica, caminhava com eles de maneira simbólica, né? Agora não. Agora Cristo não só está com o seu povo, Cristo é o seu povo. É a igreja de Cristo que não caminha só, mas que caminha de fato com Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, luz da luz, que construiu um corpo para si, para chamar de seu. Agora ele quis a sua igreja para que ele pudesse continuar agindo, atuante, através da igreja. A igreja que é então o corpo de Cristo. Por exemplo, a gente vai ver que neste corpo, os teólogos nos explicam que Cristo é a cabeça e o Espírito Santo é a alma. Se Cristo é a cabeça, se a igreja se identifica como o corpo de Cristo, ela não pode ser outra coisa senão santa. Ela é santa na sua essência. O corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. A alma desse corpo é o Espírito Santo. Por que ela é a alma? Porque, por exemplo, quando nós somos batizados, no nosso batismo nós somos batizados ali, mergulhados naquela água. Naquele momento, o Espírito Santo nos infunde no corpo de Cristo, que é a igreja. Nos coloca ali e nos enxerta como membros dessa igreja. Isso porque a igreja é santa. Agora, a igreja é santa, mas ela é composta de membros pecadores. Só que o pecado dos seus membros não é o pecado da igreja. A gente precisa aprender a fazer uma divisão muito clara, que é dividir a pessoa da igreja das pessoas da igreja. Nós somos membros da igreja, mas nós não somos a igreja por natureza. A igreja é esse organismo vivo, esse corpo místico de Cristo. E nós somos os membros deste corpo. Nós, membros desse corpo, podemos pecar, mas ela, a natureza mística dela, o corpo místico de Cristo, ele não tem essa capacidade de pecar. E, no entanto, os nossos pecados não ofuscam
ou não tiram, não mancham a santidade da igreja. A igreja continua sendo santa, porque, mais uma vez, não é um organismo de pessoas, não. Ela é um corpo místico de Cristo. Por exemplo, existe um teólogo que eu gosto muito, Dom Estevão Bittencourt, e ele explica isso de uma forma magistral. Ele diz assim: a igreja não é apenas a soma de seus membros humanos, ela é o Cristo prolongado. A igreja, quando a gente fala de igreja, a gente não é simplesmente esse monte de gente junto assim, e isso é a igreja. Não. Aí ele continua aqui. Ele é o Cristo prolongado. Gente, essa frase aqui, a frase de milhões. Por quê? O Cristo prolongado, o que significa isso? Jesus veio e tinha um corpo, andou, pregou, ensinou, tocou, curou, libertou as pessoas. E estas ações de Jesus Cristo, elas não ficaram paradas ali no tempo. Cristo é como que prolongado. Prolongado na onde? Na igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, por exemplo, pelos sacramentos, é Cristo que está nos tocando. Quando, por exemplo, nós vamos nos confessar, que o padre levanta a mão, ali não é a mão do padre, é a mão chagada de Cristo. Não, Cristo está nos tocando para perdoar o pecado. Quando na Santa Missa, o padre ele vai consagrar a Eucaristia, não é o padre quem está consagrando, é o Cristo quem está consagrando. Então ali Cristo está em persona Christi, na pessoa daquele padre, Cristo está consagrando pela força do sacramento. Se a gente for ver, por exemplo, a unção dos enfermos, o que é a unção dos enfermos? É aquelas ações que Jesus realizava lá com os enfermos, ele continua hoje realizando. Muitas pessoas são curadas a partir da unção dos enfermos. Ou então, pela fé da igreja, quando ministra a unção dos enfermos, ela entrega aquelas pessoas aos cuidados de Jesus. Já viu, por exemplo, no Evangelho, aquela cena onde os amigos do paralítico levam o seu amigo ali, tiram o teto e colocam o amigo diante de Jesus? É isso que nós fazemos no momento da unção dos enfermos. Nós estamos entregando aquela pessoa aos cuidados de Jesus. Então você percebe que isso é o Cristo prolongado, ou seja, o Cristo que continua vivo, que continua agindo pelas forças do sacramento, também pelos ensinamentos da igreja. Por quê? Quando, por exemplo, um papa proclama um dogma, ou então, ali o concílio proclama um dogma, quem que está falando? Quem que está ensinando? Quem que está formando? É Cristo. Então, a ação de Cristo ela se prolonga na igreja. Por isso a igreja é santa, porque Cristo continua vivo e agindo pela sua igreja, que é o seu corpo, como a gente já falou. Aí ele conclui, revestido da face humana de seus membros, ou seja, nós membros refletimos Cristo. Cristo vai agir pelos sacerdotes, Cristo vai agir por nós, os membros que estamos em comunhão com esse corpo. Agora, o nosso pecado não é um pecado de Cristo. O pecado dos membros da igreja não mancham a santidade da igreja. Cristo continua vivo e atuante pela igreja. Mesmo que olhando você vê ali, membros pecadores, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico aqui para entender. Vamos supor que você vai à missa e ali você vê um padre que você sabe que tem uma vida dupla, infelizmente isso acontece, um padre ali que bebe, que não tem vida de oração, um padre que dá contra testemunho. Você vai ali na missa, você olha humanamente e pensa, nossa, esse cara aí não devia estar aí. Esse cara aí ele não pode estar aí onde que ele está. Mas aí, se a gente for ver como a gente leu lá no texto, no início da Lumen Gentium, a gente vai ver o quê? Ali, por trás daquele padre, que é indigno, que muitas vezes não vive uma vida digna, ali por trás daquele padre está Cristo. No olhar humano, um homem indigno que não merecia estar ali. Mas pelo olhar da fé, é Cristo quem consagra. E o pecado, por exemplo, daquele padre não vai manchar o sacramento, não vai manchar a ação de Cristo. E é muito bonito também a gente perceber assim que, olha a misericórdia e o amor que Jesus tem. Jesus, por exemplo, com o nosso batismo, como eu já falei, nos torna membros da igreja de Cristo. E muitos de nós não vai fazer por onde ou dar uma resposta à altura deste grande chamado. Mas mesmo assim Cristo chama, porque ele não quis construir para si uma igreja só de santos e perfeitos, e quem não for perfeito não vai ser chamado para nada, sai fora. Não.
Ele chama a todos. Ele chama a todos. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que não vive uma vida digna do chamado que ele recebeu, a gente deve se entristecer, porque ele está sendo agraciado, abençoado com um grande chamado, mas não está fazendo por onde, não está correspondendo a esse chamado. A gente já viu ao longo da história papas que viveram uma vida de pecado, que receberam o dom, imagina, o dom de ser um sucessor de São Pedro, ele recebeu das mãos da igreja, mas ele traiu essa vocação, essa missão, e não viveu uma vida digna. Como, por exemplo, Papa Alexandre VI, que teve várias mulheres, vários filhos. Ele foi escolhido para ser o chefe da igreja. Sentou na cadeira de Pedro, mas não respondeu a tão grande chamado, não respondeu a tão grande amor e misericórdia que Jesus teve dele. Aí as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa da igreja, mas meu filho, a igreja é vítima nessa história. A igreja conferiu ali o dom, chama, convida, mas é traída. Muitas pessoas são quem mais foi traída. Quem vive nessa situação de pecado não representa a igreja, é um traidor da igreja. E às vezes o que as pessoas fazem, né? Elas querem estudar aquelas pessoas que negaram a sua vocação, que traíram a igreja e quer colocar o pecado daquelas pessoas como se fosse a igreja. Não é a igreja. É o pecado dos filhos da igreja, que não mancha a santidade da igreja. Então isso precisa ficar muito claro para que a gente não enxergue as coisas de maneira distorcida. Por exemplo, Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, mas não é o pecado da igreja, são o pecado dos filhos da igreja. Esses filhos que a igreja confiaram grande responsabilidade, um grande chamado, mas que disseram não. Esses são traidores da igreja e não representam a igreja. Né? Traíram a sua vocação, traíram o seu chamado. Todos nós somos chamados a viver a santidade. Você, cristão, batizado, você é chamado a viver a santidade. Vou ler aqui um trechinho de um documento da Lumen Gentium, novamente, do Concílio Vaticano II. Ele diz assim: todos os fiéis cristãos são, pois, convidados e obrigados a procurar a santidade e a perfeição do próprio estado. Então aqui, quando nós vivemos a santidade, nós estamos manifestando de fato a santidade que é intrínseca da igreja. Por isso a igreja convida todos os batizados a ser santo e a responder o grande chamado, o grande dom que nós recebemos de Deus. Imagina para você ver, pelo nosso batismo, nós nos tornamos membros da igreja de Cristo, participantes da natureza divina. Olha a graça que nós recebemos. É como se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Exemplos são exemplos. É como se uma pessoa fosse muito rica, tivesse ali uma casa gigantesca, com tudo que pudesse oferecer para uma pessoa, e essa pessoa ela vai e olha lá a gente, assim, um miserável, pobrezinho, ela vai e traz a gente para dentro desta sua casa, linda, maravilhosa. Fora da casa a gente ia viver na miséria, mas na casa nós somos recebidos como filhos e ali recebemos tudo que aquele dono da casa pode nos oferecer. Eis a igreja. Na igreja nós recebemos todas as bênçãos, todas as graças de Deus. Recebemos isso de maneira gratuita. Agora, como que nós respondemos a esse grande chamado que Deus nos faz? Vivendo a santidade, buscando ser santo como nosso Senhor é santo. Eis o grande chamado, eis a grande missão de todos nós cristãos. E como a Lumen Gentium diz aqui, eis a nossa grande obrigação, né? Tem gente que fica falando do Espírito do Concílio Vaticano, então toma, esse é o Espírito do Concílio Vaticano. E nós percebemos também que a santidade ela é o grande combustível da igreja. Então, por isso também a igreja pode ser chamada como uma igreja santa, porque é a santidade quem sustentou a história dessa igreja ao longo de 2000 anos. Isso é uma coisa assim sensacional também. São João Paulo II diz assim: a santidade é a fonte secreta, a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elan missionário. Então aqui a santidade é quem sustenta as missões da igreja. A santidade é quem sustentou a história da igreja. Basta você olhar, por exemplo, a igreja ela vai nascer no meio do Império Romano. O Império Romano foi o maior império
que o mundo já viu. E a igreja nasce ali no meio do Império Romano com 12 apóstolos que a gente já conhece a história, né? 12 homens fracos, assim, 12 pescadores, e a igreja nasce ali. E a igreja, meus irmãos, ela vai ver este império gigantesco cair por terra e ela vai permanecer de pé. O Império Romano, no século IV, ele vai cair, mas a igreja vai permanecer de pé. Vai ser a igreja a única instituição que vai resistir, por exemplo, na época dos bárbaros. Os mosteiros vão se tornar hospitais. A igreja vai ser responsável por conservar ali os documentos, os materiais que existiam na época. Isso é fruto do quê? Fruto da santidade da igreja. Porque se a gente for pegar, por exemplo, os 4 primeiros séculos, é os séculos do quê? A época dos mártires. É aí que a gente vê o maior número de martírios, maior número de santos que ofereceram sua vida. Por exemplo, o Papa. Os primeiros papas, eles tinham uma certeza, que eles iriam morrer mártir. No entanto, eles aceitavam essa missão. E eis aí a igreja, nos momentos mais difíceis, que a igreja, uma vez me perguntaram, assim, perguntaram para mim, né? Ah, qual foi o período mais difícil da história da igreja? Eu falei, então, foi do momento que ela começou até hoje. A igreja cresce no meio de lutas, no meio de dificuldades. Você pega, por exemplo, nesses tempos, assim, existe, lógico, tempos mais fortes, de maior batalha espiritual, de crise. Existem os tempos de crise. E nesses tempos, quem vai sustentar a história da igreja? Os santos. Isso a gente pode ver ao longo de todos os séculos. Por exemplo, nos primeiros anos, os mártires, São Pedro, São Paulo. A gente vai pegar, por exemplo, São Policarpo, Santo Irineu de Lyon, que são os pais da igreja, chamados padres da igreja, todos morrerão mártires. Santa Perpétua e Santa Felicidade, que também dão um testemunho sensacional dos primeiros séculos da igreja. Aí, se a gente caminhar mais um pouco, Santo Atanásio, que vai enfrentar o arianismo. A igreja ela quase se tornou ariana. O arianismo dizia que Jesus Cristo não era filho de Deus. Santo Atanásio vai se levantar e vai defender a fé católica e o arianismo vai esfacelar e a igreja vai continuar. Depois, na época das heresias, a gente vai ver, por exemplo, o Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi assim um dos maiores defensores da igreja contra as heresias. Um dia, Santo Agostinho, ele debateu durante 48 horas contra um herege. Aí depois surge uma época difícil da igreja, talvez a pior época, que é justamente a revolta protestante. A revolta protestante, Martinho Lutero se revolta contra a igreja, vira a história da igreja de cabeça para o ar, sabe? A igreja que passa por crise, isso porque a igreja tinha acabado de sair da peste negra, que morreu muitos cristãos, muitos padres, muitos santos morreram na peste negra. Então ela tinha acabado de sair da peste negra e vem o protestantismo e vai iniciar ali uma crise sem precedente. Nessa época, a gente tem, por exemplo, né, São Felipe Neri, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, todos são dessa época da Revolução Protestante. Aí vamos trazer aqui mais para frente, essa época que nós estamos vivendo, né, onde o progressismo ia tentar entrar dentro da igreja, as ideologias que tentaram derrubar a igreja por fora não conseguiram, vão tentar infiltrar dentro da igreja. Qual que é um grande santo que vai vir mostrar a ação de Deus de maneira extraordinária na sua vida? São Padre Pio de Pietrelcina. Porque um dos pilares, por exemplo, da teologia da libertação que vai infiltrar dentro da igreja é o quê? Ah, os milagres de Jesus não aconteceram. Ah, mas e Santo Antônio, esses santos, aliás, né? Dentro dessas minhas abordagens aqui, vou deixar, daria para me fazer vários santos, porque tem Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresa, nossa, são muitos. Mas enfim, para a gente acabar aqui o vídeo. Então, por exemplo, São Padre Pio, aí você pega São Francisco, não, São Francisco faz coisas medieval, ele tinha lá as chagas de Cristo, mas era uma invenção do homem medieval que acreditava em coisa que não existia, né, fantasia da comunidade primitiva. Aí vem São Padre Pio que vai ser o santo que várias vezes foi atestado, estava em 2 lugares, né, blocou, como Santo Antônio, tinha as chagas de Cristo, primeiro invisível, depois visíveis na sua mão, como São Francisco de Assis, fazia, através da intercessão de São Padre Pio, inúmeros milagres, né? Então a gente vai vendo que a santidade sustentou a história da igreja. É como São João Paulo II falou, esse santo é a fonte da ação da igreja, é como que a renovação da igreja que vai se renovando constantemente, que vai se sustentando pela vida dos santos.
Então é muito bonito a gente entender a santidade da igreja nessa dimensão. A igreja que é santa, porque ela é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça desse corpo, o Espírito Santo é a alma desse corpo, mas ela é santa também porque sempre, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, existiu na igreja um núcleo de santidade, de membros que se configuraram perfeitamente a Jesus Cristo, e às vezes eram poucos, mas mesmo assim essa santidade permanecia como uma fonte inesgotável que vai sempre renovando a igreja. Os santos são como que o ar que entra e renova os pulmões da igreja constantemente. Eis aqui a igreja que é santa. Você que está acompanhando nossos vídeos, curta, compartilhe, divulgue. E na semana que vem nós vamos falar sobre mais um atributo da igreja, que é justamente a igreja católica. Vamos continuar conhecendo a igreja, para que a gente ame a igreja e cada vez mais se doe, se entregue, sem medo. Se entregue a Jesus e confie que a igreja é mais do que uma instituição humana. Ela é uma instituição invisível. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela é a igreja dos santos que sustentaram essa história durante 2000 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a semana que vem, toda segunda-feira, um vídeo aqui sobre catequese católica. Na segunda-feira que vem veremos a igreja que é católica. O que significa isso? Deus abençoe.